Você já reparou como às vezes, quanto mais você tenta fazer algo dar certo, mais parece que tudo trava? Quanto mais você força, mais as portas se fecham. Quanto mais você corre atrás, mais distante tudo parece ficar. A mente chama isso de fracasso. Mas a alma tem outro nome: interrupção. Porque há momentos em que a alma simplesmente precisa tirar o volante da sua mão. Não por crueldade, mas por amor. Ela vê o quanto você está tentando controlar tudo, as pessoas, os resultados, o tempo, e sabe que esse esforço, embora sincero, está te afastando do fluxo da vida. A mente é obsessiva. Ela quer provas, quer estratégias, quer certezas. Mas a alma trabalha com entrega. E quando você insiste em segurar com força o que já devia ter soltado, a alma vai intervir. Ela começa a criar desconforto. Ela bloqueia caminhos. Ela silencia tudo ao redor para que, no fim, você escute o único som que realmente importa, o que vem de dentro. E é aí que o paradoxo se revela. Quando tudo parece dar errado, talvez finalmente esteja dando certo, porque você, enfim, parou de correr e a alma, enfim, começou a conduzir. A mente nos convenceu de que controle é segurança. Ela repete: se eu planejar tudo, nada sairá errado. Mas a verdade espiritual é o oposto. Quanto mais você tenta controlar, mais você impede a vida de fluir. É como tentar segurar a água com as mãos fechadas. Quanto mais aperta, mais escorre. E mesmo assim, continuamos tentando, sufocados pela ideia de que precisamos manter tudo sob vigilância. O tempo, os outros, os próprios sentimentos. Mas a alma sabe. Ela sabe que o verdadeiro alinhamento começa no espaço, e não no aperto. Ela não precisa que você segure o mundo inteiro. Ela só precisa que você solte o que não é seu. É nesse ponto que muitas pessoas confundem soltar com desistir. Acham que parar de controlar é o mesmo que abandonar, mas não é. Soltar é confiar, é permitir que a vida te surpreenda. É dizer à alma: eu não sei como, nem quando, mas sei que estou no caminho. E quando essa entrega acontece, as coisas deixam de ser empurradas. Elas começam a se alinhar, não porque você forçou, mas porque finalmente parou de atrapalhar. A mente quer tudo agora. Ela quer saber o que vai acontecer, como, com quem, em quanto tempo. Ela quer controle absoluto, mesmo que à custa da sua paz. E quando ela não entende o que está acontecendo, ela entra em pânico. Ela grita por respostas. Ela acelera seus pensamentos. Ela cria 1000 cenários, em todos baseados no medo. Mas a alma não tem pressa. Ela não opera no tempo do mundo. Ela opera no ritmo da verdade. Por isso, quando você se sente paralisado, confuso, esgotado de tentar, não é sinal de que tudo está perdido. É apenas sinal de que a mente chegou no seu limite. E agora, é a alma quem começa a agir. Só que ela não grita, ela não força, ela não invade. Ela espera. Espera você cansar de lutar contra a corrente. Espera você perceber que controlar tudo não te trouxe paz, nem leveza, nem certeza, só mais medo. A resistência da mente é a muralha que impede a alma de te guiar. E o momento em que você solta é o momento em que essa muralha começa a ruir. É aí que o inexplicável começa a acontecer. O que parecia bloqueado se abre. O que parecia distante se aproxima. E o que parecia impossível flui. Mas tudo isso só acontece quando você entende. Não é desistência, é confiança. Já reparou como às vezes aquilo que você tanto buscava aparece exatamente quando você desiste de procurar? Não por acaso, mas porque, ao soltar, você finalmente cria espaço. A mente, quando obcecada, fecha o campo de visão. Ela quer tanto uma resposta que ignora todas as possibilidades ao redor. Ela força uma direção e acaba cega para tudo que está à margem. A alma não funciona assim. Ela espera a quietude, porque só na pausa, na entrega, na suspensão, da urgência, é que a verdade se revela. É como procurar as chaves com desespero. Você revira tudo, se irrita, entra em descontrole, mas só encontra quando para, respira e solta o peso do eu preciso achar.
A resposta sempre esteve lá. Você é que não conseguia ver. Assim também é com os caminhos da alma. Enquanto a mente grita, tudo se confunde. Mas quando você solta, o que era difícil, flui. O que era longe, se aproxima. O que era confuso, clareia. Porque a alma não precisa de esforço. Ela precisa de espaço. E esse espaço só nasce quando você decide parar de controlar o invisível. A alma não quer que você pare de se mover. Ela quer que você se mova com leveza, sem peso, sem desespero, sem o medo de não conseguir. Você já se perguntou por que está tão cansado? Mesmo sem correr, mesmo sem fazer tanto, o corpo pesa, a alma pesa, os dias parecem arrastados. Mas talvez não seja o mundo que esteja pesado. Talvez seja o que você está tentando sustentar dentro de si. Apego a resultados. Apego a pessoas que já se foram emocionalmente. Apego a versões antigas de si mesmo, que já não combinam com quem você está se tornando. Apego ao controle. Apego à ideia de como tudo deveria ser. O que te esgota não é a vida. É o esforço constante de tentar moldar a realidade com a força da mente, enquanto a alma grita em silêncio. Solta. Você não precisa provar nada. Não precisa forçar entendimento onde há confusão, nem manter conexões que só existem por medo de ausência. O que é real permanece. O que é seu não precisa ser perseguido. E quando você para de tentar salvar o que não quer mais ser salvo, quando você solta a imagem do que deveria ser, você se reencontra com o que realmente é. E aí sim, o peso começa a sumir. Não, porque o mundo mudou, mas porque você parou de arrastá-lo nos ombros. A mente vive correndo atrás de respostas, de pessoas, de aprovação, de segurança. Ela acredita que se não correr, tudo será perdido. Mas a alma não corre, ela não se desespera, ela não implora, ela não acelera. A alma apenas vibra, e o que está em sintonia com essa vibração, vem. Esse é o segredo que poucos aceitam. Você não atrai o que quer, você atrai o que está pronto para sustentar. E quando você está cheio de tensão, medo, ansiedade, a vida sente, ela recua, porque você ainda não está pronto, porque ainda não tem espaço. Por isso, quando você para de correr, quando você se alinha, silencia e simplesmente confia, a alma expande. E nessa expansão, tudo começa a mudar. Não porque você forçou, mas porque você se tornou receptivo. Você já não grita, você ouve, você já não exige, você recebe. A alma nunca esteve tentando conquistar o mundo. Ela sempre esteve esperando que você parasse, para enfim permitir que o mundo chegasse até você. Quantas vezes você já tentou resolver algo com esforço e tudo só piorou? Quantas vezes tentou forçar uma conversa, um encontro, uma solução, e o que veio foi frustração, silêncio, desgaste? A mente interpreta isso como falha. Ela diz que você precisa tentar mais, correr mais, pensar mais. Mas a alma sussurra. Você está lutando contra a maré. Existe um paradoxo espiritual que poucos entendem. As maiores respostas da vida não vêm quando você exige. Elas vêm quando você para. Porque é só no espaço vazio que algo novo pode surgir. É só quando a mente silencia que a alma fala. E é só quando você solta que o que era distante pode, enfim, se aproximar. O universo não responde à pressão. Ele responde à clareza. E clareza só nasce onde há espaço. Espaço só nasce quando há desapego. Talvez o que você esteja esperando já esteja pronto. Só não consegue te alcançar porque você está ocupado demais, tentando controlar o caminho por onde ele deveria chegar. Mas a alma, ela não precisa de garantias. Ela só precisa de verdade. E verdade não se conquista com esforço. Se revela quando o esforço cessa. A mente tem medo de perder. Ela acredita que, se não estiver no controle, tudo vai escapar. As pessoas, os resultados, os sonhos. Por isso ela força. Ela tenta segurar com as duas mãos tudo aquilo que teme ver indo embora. Mas o que é verdadeiro não precisa ser segurado. O que é real não se abala com o silêncio.
não se desfaz com a espera. Não desaparece quando você para de insistir. Pelo contrário, o que é verdadeiro só aparece quando você para de tentar controlar. A alma sabe disso. Ela observa em silêncio a mente tentando manter vínculos que já não vibram, tentando reter situações que só existem por medo, tentando forçar sentimentos que já não estão ali. E com compaixão ela espera. Espera o momento em que você para de implorar por migalhas de conexão e começa a se abrir para aquilo que flui naturalmente, sem esforço. Porque quando você solta, o que não era seu, vai. Mas o que sempre foi, permanece. E nesse instante, você percebe. Você nunca perdeu nada. Apenas estava ocupando espaço com o que não precisava ficar. Quantas vezes você se perguntou por que nada dá certo? Por que tudo parece travar? Por que os ciclos se repetem? Por que o que você mais quer nunca chega? A mente responde com cobrança. Ela diz que você precisa tentar mais, merecer mais, fazer mais. Mas a alma, ela observa de outro lugar. Ela sabe que a vida não está te punindo, está te esperando. Esperando o seu desapego, esperando o seu silêncio, esperando que você confie. Porque não se trata de esforço, se trata de entrega. Não se trata de merecimento, se trata de alinhamento. Muitas vezes aquilo que você quer só não chegou porque você está tentando forçá-lo por caminhos que não são seus. Você está ocupando o tempo com ansiedade, o coração com medo, a mente com ruído. E a vida, que é sutil e precisa de espaço, simplesmente não consegue entrar. É como um rio que tenta atravessar uma represa construída pelas suas expectativas. Ele quer fluir. Mas enquanto você mantiver a barreira, tudo que chegar será tensão e não leveza. Por isso a alma insiste, solte, confie, pare de resistir. A vida não é contra você. Ela está apenas esperando você sair do caminho, para que ela possa enfim passar. Você já percebeu como as coisas mais importantes acontecem justamente quando você para de tentar controlar? O amor verdadeiro chega quando você não está procurando. A resposta aparece quando você silencia. A paz surge quando você desiste de vencer a guerra interna. Isso não é coincidência. É o fluxo da vida. E o fluxo só começa onde a resistência termina. A mente quer metas, resultados, garantias. Ela quer certezas antes de dar o próximo passo, mas a alma não precisa disso. Ela não caminha por lógica. Ela caminha por presença. E quando você desiste de forçar, de planejar cada movimento, de antecipar cada resposta, você começa a se mover como a alma sempre quis, em estado de confiança. É como dormir. Quanto mais você tenta, mais difícil fica. Mas no instante em que você solta, o corpo relaxa, a mente silencia e o sono vem. A vida é assim. Ela espera o seu relaxar. Ela aguarda a sua entrega, porque só então ela pode agir. Não contra você, mas através de você. E quando você permite isso, as coisas não apenas se resolvem. Elas se alinham com algo muito maior do que você poderia ter planejado. Há uma paz silenciosa que surge quando você cansa de brigar com a realidade. Quando você para de tentar controlar quem vai ficar, o que vai acontecer e como tudo deve se encaixar. É nesse instante que a alma finalmente assume. E o mais impressionante, ela não faz alarde. Ela apenas guia, com firmeza, com presença, com verdade, porque enquanto a mente força, a alma conduz. Enquanto a mente quer atalhos, a alma quer profundidade. Enquanto a mente quer provar, a alma quer apenas ser. E quando ela finalmente ocupa o centro, você percebe algo extraordinário. A vida sempre quis te entregar tudo, mas você não conseguia receber. Não por falta de merecimento, mas por excesso de tensão. A alma não quer uma vida perfeita, ela quer uma vida verdadeira. E verdade não combina com controle, com máscaras, com correria. Verdade combina com leveza, com escuta, com presença. E quando você se alinha a isso, quando você permite que a alma conduza, o que antes parecia distante se torna natural. Você para de correr e começa a caminhar.
não em direção ao que o mundo espera, mas em direção ao que sempre foi seu, por direito da alma. A mente complica, cria regras, expectativas, exigências. Ela diz que a felicidade está depois de 3 metas, 5 sacrifícios e 10 passos validados pelos outros. Mas a alma é simples. Ela não precisa de muito. Ela não quer tudo. Ela quer o essencial. Ela quer verdade. E por isso, quando você tira o excesso das ideias, das cobranças, dos medos, a alma finalmente pode fazer o que sempre tentou: te reconectar com aquilo que estava aí o tempo todo, com a paz do agora, com a beleza do silêncio, com a abundância que não vem do ter, mas do sentir. Você começa a perceber que não precisava controlar, só precisava confiar, que não precisava conquistar, só precisava se abrir. É aí que o extraordinário acontece, mas ele não vem com fogos de artifício. Vem em forma de leveza, de clareza, de uma respiração profunda, depois de anos em apneia emocional. A alma só precisa de espaço. E quando ela tem espaço, tudo que é real floresce, sem esforço, sem barulho, sem correria. A mente acredita que tudo precisa ser perseguido. Ela quer correr atrás do amor, da paz, do reconhecimento, do propósito. E assim ela vive cansada. Mas a alma tem outro ritmo. Ela sabe que o que é verdadeiro não se alcança correndo, se encontra quando você para, porque na maioria das vezes, o que você busca com tanta pressa já está do outro lado tentando te alcançar. Você só está indo rápido demais para perceber. É como uma sincronicidade que você perdeu porque estava distraído. Como um insight que quase surgiu, mas você estava gritando demais por respostas. Como um abraço que te esperava, mas você estava ocupado demais, implorando por atenção de quem já foi embora. A alma não precisa que você force. Ela só quer que você esteja disponível. E disponibilidade não nasce do esforço. Nasce do silêncio, da rendição, da escuta. Quando você solta, a vibração muda. E tudo aquilo que parecia distante começa a chegar. Não porque você lutou por isso, mas porque pela primeira vez você permitiu ser encontrado. Você não precisa correr atrás do que é seu. Você só precisa parar de correr de si mesmo. A mente sempre diz: falta algo, falta tempo, dinheiro, validação, certeza. Falta alguém, falta um sinal, falta você ser melhor. Mas e se não faltasse nada? E se tudo que você precisa já estivesse disponível, esperando apenas que você parasse de bloquear o fluxo? Essa é a chave que a alma tenta entregar. Você não precisa de mais. Você só precisa parar de impedir. Parar de impedir a si mesmo. De sentir. De se permitir. De se ver com gentileza. De receber. Porque a maioria das pessoas não está distante da vida que desejam. Elas estão apenas fechadas para ela. Cheias de regras, medos, velhas ideias que não pertencem mais. A alma, por sua natureza, é livre. Mas ela só pode atuar quando você deixa de se sabotar. Quando você tira o peso do merecimento e entende que estar em paz não é algo que você conquista, é algo que você deixa florescer. E acredite, nada que é verdadeiro exige que você se violente para conseguir. Tudo que vem da alma vem com leveza, até quando é profundo. Soltar o controle é o maior ato de confiança. E confiança é o maior portal para tudo que a sua alma sempre quis te entregar. No fim, você percebe que não era sobre conquistar nada, era sobre se lembrar. A mente construiu uma história cheia de metas, corridas, prazos, provas, mas a alma só queria que você voltasse. Voltasse para o seu centro. Voltasse para o agora. Voltasse para si. E quando você solta, quando finalmente aceita que não tem controle, que não precisa forçar, que não precisa correr, você se encontra. Não no futuro, não em alguém, mas aqui, onde a alma sempre esteve, silenciosamente esperando por espaço. É aí que tudo muda. O que parecia difícil se dissolve. O que era escuro começa a brilhar por dentro. E o que parecia confuso vira compreensão tranquila. Porque o verdadeiro despertar não é dramático, é sutil,
É um instante em que você respira e entende que não precisa mais carregar o peso do mundo. Você só precisa permitir que a alma conduza. Porque quando ela conduz, a vida não apenas flui, ela floresce. E o que antes parecia longe demais, sempre esteve ao alcance da sua verdade.